Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre um assunto que muitos me pedem, né? Um assunto que tem que ser recorrente aqui no nosso canal porque é um assunto muito importante, mas não é, como eu sempre digo, um assunto para as massas, né? Nosso canal não é para as massas. Nunca vai ser, né? Porque as ideias que a gente trata aqui são ideias para o indivíduo, né? Para o desenvolvimento da individuação, da capacidade de pensar fora da caixa, né? Como dizem, né? Pensar fora da curva, ter senso crítico, análise, autoanálise, crítica, autocrítica, crítica à sociedade, crítica às atitudes das pessoas. Sempre, né? Nosso objetivo é esse, fazer com que aqueles que nos acompanham, né, tenham essa condição de se desenvolver individualmente. Então, o que eu quero falar aqui hoje é sobre o antinatalismo, né? Uma coisa que quase ninguém fala, é um assunto tabu, porque parece ser um direito sagrado de todo ser humano cuspir filhote nesse mundo por capricho, né? Por capricho por quê? Porque nós não somos animais. Ou melhor, né? Somos animais, mas não somos irracionais, como a maioria dos animais. Somos o único animal que tem essa capacidade de escolha, né? De não fazer o mal ao outro. Porque para alguém sofrer, primeiro tem que estar vivo, né? A gente não conhece outro tipo de vida e outro tipo de sofrimento, né? Senão estando vivo. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Sabe, cometer erros, todo mundo comete, né? Mas colocar o filho no mundo é um erro tão grave. É um erro que não tem solução, né? Sabe, é um poder quase que divino, né? O que eles chamam de Deus, né? Deus é sempre a representação do homem, né? Sempre, né? O que chamam de Deus? Um ser que tem capacidade de criar outros seres, né? Um ser que tem capacidade de criar vida, consciência, né? Nós somos esses seres, né? Que temos a capacidade de gerar uma vida. E qualquer animal tem esse poder divino, né? De gerar uma vida. Qualquer animal, né? Só que os animais, como eu já disse, eles não têm a capacidade de escolha. O crescei-vos e multiplicai-vos entre os animais é regra. E instinto. Instinto vem de inconsciência. Instinto não vem de escolha, né? É uma necessidade natural. E o indivíduo não tem, né? O indivíduo, o animal, não tem escolha. O indivíduo humano tem escolha. Por quê? Como eu já falei, né? O sofrimento, para existir, é preciso existir vida. Então nós teríamos que pensar como seres racionais, né? A grande maioria não para pensar, né? Por isso que o nosso canal tem esse nome. O objetivo aqui é esse, né? Fazer pensar. Então a gente tem que raciocinar de forma simples e observar que se a gente não quer fazer o mal, né? Se nós somos os únicos animais, né, na face desse planeta, porque, como costumo dizer, esse planeta se chama planeta Terra, porque tudo que está aqui vai para baixo da Terra. É por isso que o nome é planeta Terra, né? Tudo que está aqui acaba no buraco. Acaba na Terra, embaixo da Terra. Então, não é um planeta de vida, é um planeta de morte, um planeta de sofrimento. Porque a morte é vida que não se sustenta, é morte. E nenhuma vida se sustenta. Sobre a superfície desse planeta, nenhuma vida se sustenta. Por isso que existe a reprodução, né? Então, até agora, né, nós como nihilistas, e o nihilismo eu ouso dizer, né, porque não há como contestar, né? O nihilismo é uma verdade absoluta, a vida não tem sentido.
Você só existe por nada e para nada por capricho da natureza. Todas as nossas ações são relativas. Né? Resolver um problema aqui, resolver um problema ali. A sociedade está sempre tentando resolver os problemas que ela mesma cria. Né? Os homens criam problemas o tempo inteiro. Né? A tecnologia só gera cada vez mais e mais problemas. Doenças, né? Tudo que é do mundo humano é decadente. Até do mundo animal também, né? Os animais vivem um pouco mais de equilíbrio. Mas também vivem por nada e para nada, né? Só para procriar, para encher um planeta de vida que não se sustenta. Então por isso que existe esse processo insano, né, de criação e destruição constante. Né? É uma reciclagem constante. Porque energia não se cria, né? Só se transforma. Então, nada aqui nesse universo é criado. Né? As coisas... É a mesma energia que vai sendo reciclada, transformada. Então as coisas são muito, como se diz, instáveis. Né? Incerteza. É o princípio da incerteza da física quântica. Tudo é incerto, né? Tudo é instável, tudo é relativo. Tudo começa e acaba, né? Depois começa de novo. E assim é a tal da vida. Né? Então isso é sofrimento. Né? O que começa e acaba gera muito sofrimento, porque não se sustenta. E para se sustentar durante um tempo precisa de muito trabalho, né? Precisa de muita energia. Vida é isso, né? Vida é absorver energia para produzir trabalho, para procriar, para resolver problemas. Isso é a essência do sofrimento. Estabilidade, né? Quando é que você se sente um pouquinho melhor? Quando você está estável, né? Quando sua saúde está estável, né? Você se sente melhor. Quando você tem um trabalho estável, que você sabe que você não vai perder, né? Então você fica mais relaxado, né? Quando você está num ambiente estável, seguro, onde você se sente seguro, né? Na realidade não existe segurança nesse mundo, mas existem sim ambientes onde você se sente mais seguro, né? Estabilidade. Então o ser humano está sempre buscando estabilidade, né? Porque estabilidade é tranquilidade. Quando você está na sua folga, né? Você pode relaxar, né? O ser humano gosta de arrumar muito problema durante a folga, né? Encher a cara, se envolver com pessoas, se envolver em brigas, se envolver em acidentes. O ser humano é louco, né? No momento que ele tem para relaxar, ele já está viciado em problemas, então ele não relaxa. E aí, eu estou falando isso tudo aqui, o assunto aqui hoje, né, é antinatalismo. Como eu falei, nós somos os únicos seres que temos essa capacidade. E eu queria falar uma coisa aqui, né? Capacidade que eu digo de optar por não ter filhos. É claro que nós vivemos numa sociedade que precisa de mão de obra barata, né? Mas, raciocínio, se houvesse uma regulação a respeito, né, do ato de procriar, se existisse controle de natalidade, se existissem leis para o sexo criminoso, o que eu chamo de sexo criminoso? Sexo irresponsável que leva a uma gravidez indesejada. Porque a grande maioria dos casos de gravidez são indesejados, né? As pessoas agem como animais, não conseguem regular os seus instintos, não conseguem se manter longe de procriação indesejada. O que eu digo indesejado? Sem condições. O indivíduo pode até desejar ter filho, mas se ele não tiver condições, vai ser uma gravidez indesejada, porque ninguém gosta, né, de sofrer restrições, né? Ninguém gosta de ter escassez de dinheiro. Quando aparece uma criança, mesmo que digam que é desejada, né, que foi muito desejada, caralho, você só pode ser muito egoísta, né? Você só pode ser uma pessoa muito ruim se você deseja um filho sem ter condições de cuidar bem, né? Mas como eu estava falando, as leis, né, não contemplam o sexo criminoso. As leis não contemplam o sexo criminoso em termos de abuso, pedofilia, esse tipo de coisa. Mas o sexo criminoso que eu digo, a gravidez criminosa. Né? Por que eu falo gravidez criminosa? Antes de entrar nesse tema, eu queria continuar, né, dando continuidade aqui para não quebrar a linha de raciocínio. Imagine uma sociedade com menos pessoas. Imagine uma sociedade com sexo regulado, com gravidez dentro da lei, né?
com leis para regular a gravidez. Imagina isso. Seria uma sociedade com menos pessoas, porque já estamos aí passando dos 8 bilhões, né? Isso é um absurdo. E falta de recursos. Se você tivesse menos gente, você precisaria de menos recursos. As pessoas trabalhariam menos, né? Uma sociedade mais regulada, com classes mais definidas. Ou talvez até com ausência de classes, não sei, né? Como seria uma sociedade assim, menor, uma sociedade que pensasse mais humanisticamente, mais nos seres humanos e menos nas ideias. Com certeza uma sociedade menor teria menos doenças, os agrupamentos seriam mais controlados e não esse descontrole que existe aí, né? Populacional, demográfico, porque não existem leis para regular a gravidez, para impedir certos tipos de gravidez que eu considero criminosas, né? Como é o caso de uma gravidez sem condições. Então seria um mundo melhor, né? Onde as pessoas com certeza iriam trabalhar muito menos, iam ter mais folga, com certeza com menos pessoas, as cidades iam ser mais planejadas, não ia haver favelas, não ia haver excesso populacional, não ia haver descontrole do Estado, do governo em relação, né, a áreas onde o próprio governo não consegue mais ter acesso, né? São as favelas, são as quebradas, são os locais onde a proliferação desordenada, descontrolada é tão grande, né, que o Estado não tem mais como regular essas regiões, né? São regiões dominadas pelo tráfico de drogas, pelas milícias, todo tipo de bandido, né? Todo tipo de lei paralela, de governo paralelo. É isso que a gente vive. Então, como eu falei, é interessante, né? Acho que isso tudo é muito culpa também da religião, né? Porque a religião, ela basicamente se centraliza no sexo, né? Nas genitálias, ou seja, ideologias, moral, doutrina, né? E o ser humano adora o ser humano, né? Adora se reunir com o ser humano para procriar. Todo o mito, toda a mitologia bíblica, por exemplo, começa lá no Éden, né? Um homem e uma mulher, sexualidade, né? Regulação, né? de atos sexuais que são impróprios, criminalização de atos sexuais considerados impróprios, né? Como é a homossexualidade, como tipos de relacionamento sexual que não levam à procriação. A religião está preocupada no crescer e multiplicar. Né? A religião não está preocupada com o bem-estar daquele que nasce. Não está preocupado com mão de obra escrava e barata. Quanto mais gente, mais igreja, mais as igrejas lotam e mais as igrejas enriquecem, né? Porque a igreja é só mais uma das instituições humanas corruptas. Por isso que tem para todos os gostos, né? Você pode ir na igreja católica, você pode ir na igreja evangélica, você pode ir na pentecostal, né? Dançar, rolar pelo chão igual um maluco, você pode ir na macumba também, receber espíritos, ficar lá pulando igual um doido, você pode ir no espiritismo, né, para ficar falando com supostas entidades, essa bobajada toda, né? Você pode ir para a parte esotérica, para a bruxaria, para o satanismo, tem de tudo, tem para todos os gostos, né? Pode ir para o hinduísmo, pode ficar dançando lá, aquelas consciências de Krishna, aquele maluco, fica tudo lá rebolando, dançando para Krishna. Devotos de Krishna, né? Você pode ir para qualquer religião, budismo, tem islamismo, você pode ser radical, você pode enrolar até um monte de bomba na cintura, sair para explodir os outros, tem de tudo, né? Tem de tudo. É uma insanidade total, né? Tudo sempre com objetivo sexual, tudo sempre com objetivo de ganância, porque sexo tem a ver com agressividade, com territorialidade, né? Com possuir o outro, com comer o outro, com devorar o outro, né? Com ter o outro como posse, possuir o outro. A ideia da possessão, o que é, né? É um entrando no outro, né? É o espírito entrando no corpo do outro e possuindo o outro. O que é o cristianismo, senão Jesus entrando no outro, possuindo o outro e mudando o outro? A gente sabe muito bem que isso é uma metáfora para a sexualidade, para a gravidez, porque a única coisa que entra no outro e muda o outro e dá nova vida para o outro é sexo, né? Um homem penetra a mulher, dá nova vida para a mulher, né? Tem até a igreja chamada Nova Vida.
Senão uma vida só veio de quê? De putaria, de sacanagem, de sexo. É isso, né? Mas você pode fazer sexo sem procriar. Claro, né? Você pode usar sexo. O ser humano transformou o sexo no esporte, né? O ser humano transformou sexo, o ser humano transforma tudo, né? Perverte tudo. Até a sexualidade, que é uma coisa exclusivamente feita para procriar, né? Porque se não fosse para procriação, ninguém precisaria usar camisinha, a mulher não precisaria tomar anticoncepcional, né? E você não precisaria ficar com medo de um monte de doença. Né? Porque sexualidade é isso, né? É sempre problema. E o objetivo é só um, né? Não é te dar prazer, não é nada. É procriar, para manter a espécie. Mas como eu falei, nós somos a única espécie que tem capacidade de escolha. Então, se tivesse menos gente no mundo, com certeza estaríamos num mundo muito melhor, né? Ruas mais vazias, com menos carros, menos demanda de comida, menos demanda de tecnologia, menos demanda de tudo. Né? Seria uma vida muito mais equilibrada, muito mais tranquila e com certeza muito menos sexualizada. Por quê? Agora eu vou entrar num tema importante. As leis, né? Você já reparou que existe lei para regular tudo? Menos a gravidez? Não existe, nesse nosso mundo aqui, gravidez criminosa. Não existe isso. Não existe previsão de crime. Previsão em lei, né? Porque crime é isso. Crime tem que estar definido na lei. Senão não é crime. Qualquer ato que você fizer que não esteja previsto na lei, né, como ato criminoso, não é crime. Então, para ser crime, tem que estar regulado, previsto em lei, né? Só que a gravidez, acho que é a única coisa que não é regulada por lei. E que deveria ser regulada por lei, porque gravidez traz pessoas ao mundo. Como eu falei inicialmente, não existe possibilidade de sofrimento sem vida. Então, já que vai trazer ao mundo, porque até agora o mundo ainda precisa de pessoas, né? Talvez futuramente, né, com o desenvolvimento da inteligência artificial, tomara, né, que a sociedade chegue num ponto onde não se precise mais de mão de obra escrava. Né? Por quê? Porque os androides, a inteligência artificial, vai substituir, né, os trabalhos pesados, trabalhos que oferecem risco não vão ser feitos por seres humanos, trabalhos onerosos, cansativos, que esgotam o corpo, que tiram a saúde do indivíduo, não vão mais ser feitos por seres humanos. Né? Isso vai ser uma sociedade totalmente utópica, né? Que eu não sei se a coisa vai acontecer dessa forma, porque o ser humano é corrupto, né? Eu não sei como é que a IA vai ser regulada, né? Não sei como é que vai ser feito o uso da IA, porque nunca, quase nunca, né? Até hoje, nos dias de hoje, que nós estamos aí em 2025, né, cara? Olha, nós temos aí mais de 400 anos, mais de 4 séculos de ciência e de política, né? Nós temos, já temos política aí há milênios. O que é política? É tentar estabelecer boas relações entre os homens, entre as comunidades, né? Entre os países. Até hoje é muita divisão, até hoje nada melhora, né? O ser humano continua trabalhando igual um escravo, sistema piramidal, 1% de ricos, uma pequena elite dominando uma massa de desgraçados ignorantes que ainda idolatram essas elites. Então até quando vai ser assim, né? Quando é que vai chegar? Então o que eu estou dizendo, a inteligência artificial ela pode chegar no mundo, que até agora ainda está engatinhando, né? Mas quando a inteligência artificial ela realmente for parte da nossa vida, né, no sentido de que nós vamos conviver, né, com androides que vão fazer os serviços domésticos, que vão fazer os serviços perigosos, como eu disse, né? Vão ser... Não, muitas profissões aí vão desaparecer, né? O indivíduo não vai mais precisar ficar num carro de aplicativo, num Uber, aí o dia inteiro dirigindo para conseguir pagar as contas, para conseguir comer, né? Tudo vai ser automático, né? Autônomo, né? Os veículos vão ser autônomos, o Uber, ônibus, avião, nada disso mais vai ser controlado por pessoas, né? Vai ser tudo pilotado, controlado, né? Conduzido por androides. Então o ser humano não vai dirigir mais, não vai precisar dirigir mais, o carro vai se dirigir sozinho, entende? O ser humano não vai precisar, o ser humano vai ter tempo, né, para poder se distrair. Aí sim o mundo vai ser um mundo onde vale a pena se nascer, né? Ainda que se morra, né? Mas talvez até a morte vai ser contornada em algum momento, talvez a expectativa de vida vai ser muito alta. E quanto mais a tecnologia avança, né, por exemplo, se você conseguir viver aí 200 anos, né, com certeza, quando você chegar a 200 anos, já vai ter outro tipo de tecnologia para fazer você viver
400 anos, né? E assim sucessivamente. Né? O ideal é isso, todo mundo quer estabilidade. Ninguém quer morrer, né? A gente quer morrer porque a vida não é como a gente gosta, como a gente desejaria que fosse, né? A vida não é prazerosa, a vida é muito sofrimento, é muito trabalho, é doença, né? É problema dos outros, é filhos, né? As pessoas não sabem viver sem filhos. As pessoas acham que filho é felicidade, acham que família é felicidade. Felicidade não existe, cara. Tudo que existe é uma estabilidade temporária, né? Que se chama de felicidade. Mas o sofrimento está sempre ali. Por quê? Porque a sociedade que a gente vive não é uma sociedade ideal. Os homens não pensam nos homens, isso não existe, né? Os homens pensam em poder, em ganância, em dinheiro. Como eu falei, não sei como será a sociedade do futuro, porque mesmo que exista uma possibilidade de imortalidade tecnológica, isso vai ser controlado pelas pessoas ruins do mundo, né? São a maioria. Pelas elites, talvez só alguns poucos possam ser imortais. A imortalidade também, no que diz respeito a pessoas ruins, né? Imagine uma pessoa que é ruim ser imortal. Parece que a morte é uma espécie de mecanismo de segurança, né? Para que o tirano não seja eternamente tirano. Para que a pessoa ruim, para que o predador não seja um eterno predador, né? Em algum momento ele morre. E aí libera as pessoas de muito sofrimento. Mas eu não sei, sabe? Eu sou muito desconfiado com o ser humano. Eu acho que seria o ideal isso, né? Uma sociedade onde os androides fizessem os serviços pesados, onde as pessoas mudassem a psicologia, não quisessem mais ter filhos para servir de mão de obra escrava barata. Teria que ser uma mudança de paradigma, uma mudança na psicologia humana, na psique humana, de pensar em o quê? Agora eu quero viver a vida, né? Viver a vida numa sociedade onde não existe crime, viver a vida numa sociedade onde você tem uma vida longa, né, e próspera, viver sua vida numa sociedade onde você pode andar pelas ruas tranquilamente, onde você pode deixar sua casa aberta, né, onde você não precisa ter medo de golpe por toda parte, né? Uma sociedade onde você pode viver tranquilo, sabe? Acho que valeria até a pena, né? Mas seria uma utopia. Né? Estabilidade, é o que eu falo. Então, reflita sobre isso, né? A lei controla tudo. Né? Sabe? Você pode, por exemplo, né? Até matar, né? Até matar, a lei regula. Porque existe formas de matar que são legalizadas, né? Como, por exemplo, a legítima defesa. Né? Se você matar em legítima defesa de si próprio ou de outrem, você está eximido da culpa ou da responsabilidade. Não existe crime, né? Houve um ato de defesa. Então até a morte é regulada pela lei. Né? Ora, você pode quebrar um carro, sabe? Quebrar, destruir patrimônio de outrem e não ser responsabilizado por isso. Sabe como? Quando você está quebrando um vidro de um carro, ou arrebentando a porta, arrombando o carro para salvar uma pessoa que está dentro do carro, começou um incêndio, né? Uma pessoa está ferida, né? Você vai usar de todos os recursos, vai quebrar vidro, vai arrombar a porta, né? Isso é um arrombamento com o objetivo de salvar uma pessoa. Então, é um arrombamento dentro da lei, né? É uma destruição de patrimônio alheio dentro da lei. Você pode invadir uma casa, se for para salvar uma pessoa, né? Invadir uma residência. Então, dentro da lei, você pode até fazer o que normalmente é fora da lei, né? Normalmente seria visto como crime, mas se a intenção é salvar uma pessoa, se a intenção é praticar um ato, né, nobre, né, você vê que as leis regulam até, né, permitem até que atos criminosos sejam convertidos em atos até louváveis. Né? Como eu falei, você pode, por exemplo, portar uma arma, né, de forma legal, mas também pode portar uma arma de forma ilegal. Então a lei regula isso. Né? Você pode usar drogas lícitas, né? Como é o álcool, e você pode usar drogas ilícitas, como é a cocaína, a maconha, a skunk, né? Heroína, tudo isso aí. Né? LSD, essas drogas aí, metafetamina, sei lá. Você pode usar drogas lícitas, como eu falei, né? Cigarro pode ser considerado também uma droga lícita, álcool. Então a lei regula até as drogas, né? Que pode, que não pode. As leis regulam as reuniões, né? Você pode se reunir com um objetivo pacífico, você pode se reunir com o objetivo de cometer crime, né? A formação de quadrilha. Tudo isso a lei regula. A única coisa que a lei não regula, se você for pensar bem, né? É a gravidez, né?
Você pode ser médico, cara, ninguém te proíbe, né? Mas existe o exercício irregular da medicina, quando você não está capacitado nem legalmente autorizado, né? Você quer ser médico? Basta fazer uma faculdade, né? De medicina, e aí você vai poder ser médico. Dirigir, né? Ninguém te proíbe de dirigir, mas sob certas condições você está proibido de dirigir. Assim como está proibido de exercer a medicina se você não estiver devidamente qualificado, como eu falei, né? Legalmente, né? Imbuído do poder de praticar medicina. Mesma coisa em qualquer profissão. E dirigir também, você está proibido de dirigir, né? Mas se você quiser dirigir, você basta fazer lá a autoescola, tirar a sua carteira de habilitação. Aí você vai poder dirigir, né? Você não pode dirigir profissionalmente se você também não passar por uma qualificação, né? Você pode dirigir de forma não profissional, né? Mas se você quiser ser um profissional, a lei também vai regular isso, né? Você vai ter que passar por todo um processo para poder ter o direito de dirigir, e assim é com tudo, menos com a gravidez. Gravidez, você não existe entendimento legal de gravidez criminosa. A lei não regula a gravidez, a lei regula tudo, né? Mas deveria regular a gravidez, sim. Deveria haver gravidez criminosa, sim. Assim como existe exercício irregular da medicina e exercício legal da medicina, assim como existe formas de dirigir que são proibidas e formas de dirigir que são autorizadas legalmente, né? Assim como existe formas de usar drogas que são lícitas e formas de usar drogas que são ilícitas, não é mesmo? Assim como existe formas de reunião que são proibidas e formas de reuniões que são totalmente autorizadas, a lei regula tudo, né? Mas a lei não regula a gravidez. É impressionante isso, né? Não existe a figura do sexo criminoso, ou melhor, da gravidez criminosa. Duas pessoas que se unem, né, num ato sexual para ter uma criança, né, porque ato sexual é isso, né, redunda nisso, né, e não tem nenhuma responsabilidade sobre as consequências dos seus atos, deveriam ser criminalmente responsabilizadas. Mas o que eu digo ter condições? Deveria ter curso para gravidez. Deveria ter curso. Assim como você aprende a dirigir um carro, você passa lá, sei lá, 4, 6 meses, dependendo, para poder dirigir um carro, né? Tem alguns países aí que regulam até a questão de ter animais, né, domésticos, cachorros, gatos. A pessoa tem que fazer curso. Tem países da Europa que você tem que fazer curso. Você não pode ter cachorro em casa para perturbar a porra do vizinho, né? Você não pode ter um animal em casa sem ter o conhecimento das leis, como esse cachorro deve ser tratado, né? Como esse cachorro deve ser conduzido na rua, que esse cachorro não pode trazer perturbação, né, aos vizinhos, perturbação local, né? Todas as vacinas, todos os cuidados. Isso são países de primeiro mundo aí, né? Principalmente na Europa, alguns. Mas para filho ainda não existe essa regulação, nem na Europa, nem em lugar nenhum do mundo, né? Qualquer um pode ter filho à vontade, quantos quiser. Pode ser mendigo, pode ser cracudo, pode ser dependente químico aí, de qualquer droga, pode ser bandido. O bandido tem um direito sagrado de ter filho. Que porra é essa, né? Que porra de sociedade é essa, né? Até quando, né? Falar igual Jesus lá na Bíblia, né? Até quando vou ter que estar dentre vós? É por isso que eu sou misantropo, é por isso que eu odeio essa sociedade. Misantropia é isso, né? Misantropia não é se afastar da sociedade, entrar para dentro do mato e viver na caverna. Não, isso é ascetismo. Sabe? Isso é mendicância. Estou falando aqui consciência sobre como essa sociedade podia ser boa, né? Como essa sociedade podia ser melhor. E o básico não se cuida, que é o ser humano. Né? O ser humano teria que nascer no paraíso, sabe? Com todas as possibilidades, com toda a estabilidade, com toda a oportunidade de se desenvolver, com vida longa e próspera, e não essa macacada que está aí, né? Essa demografia descontrolada, gente saindo pelo ladrão, se reproduzindo igual ratos, né? Sem consciência alguma, como animais. Uma sociedade ainda altamente sexualizada, só pensa nisso, só fala nisso, religião só tem a ver com isso, tem nada, nunca até agora se viu espiritualidade nessa porra, né? Espiritualidade que eu digo, virtualidade, consciência, viver mais aqui, pensar, parar pra pensar.
Difícil, hein? Então, por isso nós somos antinatalistas. Quanto ao sistema foi esse, meu amigo? Se você tiver consciência, você não bota filho nesse mundo. A não ser que você queira seguir os parâmetros desta Matrix, né? Que dizem crescei-vos e multiplicai-vos, para poder botar cada vez mais escravos nesse mundo aqui. Mão de obra barata para sofrer, para manter o sistema. Então, ficar por aqui, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.